Sou Lucinda Macedo André, nasci ali em Vilar de Amargo, tenho 69 anos, nasci portanto a 29/7/51 e vivo aqui em Vieiros de Rodrigo. Vivi em Escarigo, aqui a 13, 15 km daqui, não sei precisamente, vivi lá 10 anos, porque o meu marido era guarda fiscal, mas antes disso vivi em vários lugares. Fui criada ali, nasci lá, fui criada ali, aos 21 anos casei por procuração e fui ter com o meu marido à África. Pronto, casei por procuração. O meu marido lá já era guarda fiscal. Ainda cá estive 4 meses ou 5 casada, antes de embarcar, enquanto tratou das coisas. E não, eu fui de avião. E o casamento igual. Só em vez de ser o meu marido era o meu sogro, mas o casamento foi igual. Fizeram festa? Foi vestida de noiva, branquinho já, raminho de laranjeira, que nessa altura merecias. Fizemos festa, as festas eram fracas. Foi copo d'água, depois foi à noite o jantar, para as pessoas mais chegadas, a família, um amigo mais chegado. Depois foi bailinho à noite, houve baile e tudo. O meu marido era da minha freguesia, éramos os dois dali. Mas ele já estava, fez lá a tropa e ficou lá. E então depois casamos por procuração e eu fui ter com ele. Já era guarda fiscal, depois deu-se aquilo, né? Deu-se e ele estava onde? O 25 de Abril, em Moçambique, na Beira, precisamente. Depois estivemos lá 2 anos, deu-se logo o 25 de Abril, né? Viemos embora. Depois esteve um ano no Porto. Como guarda fiscal? Como guarda fiscal foi lá colocado. Depois eu estive ali em Vilar de Amargo, depois fomos para o Algarve. Aliás, antes primeiro estivemos no Algarve, depois é que foi colocado no Porto. Depois já volto, mas eu para o Porto não fui porque tinha ali uma casa e fiquei ali viver na minha freguesia. Depois aí estivemos em vários lugares, fomos para os Foios, Sabugal, Escarigo. A minha mãe estava doente e eu pedi-lhe a ele para vir para perto, por causa da minha mãe, não é? Tomar conta dela. Na altura não havia lares. E então eu ia pedindo para cá. Depois morámos ali 10 anos em Escarigo, e de Escarigo viemos para aqui. Ele depois acabou a guarda fiscal, não é? E depois ainda estivemos em Almeida. Estou um bocadinho esquecida, sabe? Não. Estivemos em Almeida, estivemos lá 2 anos também em Almeida, e de Almeida é que viemos para aqui. Porque, pronto, depois a guarda fiscal acabou e nós viemos para aqui, comprei cá uma casa e cá ficamos. Olha, era trabalho. A minha aldeia não tem lá, para aqui, como sabe, não há fábricas, não há nada, né? É só o poder do trabalho. Eu fui para Lisboa ainda uns meses, para um penhorão, trabalhei lá numa fábrica de camisas, camisaria Lotes. Trabalhei aí. Depois andei aqui a aprender a costura, deu-me tempo para tudo, enquanto andei no campo. Andei a trabalhar na estrada, andava na altura a ser construída ou arranjada estradas aqui. E eu e as outras moças da minha terra, né? Havia mulheres, havia muitas. E o que é que qual era a vossa tarefa? Olha, sabe qual era a nossa tarefa? Andei na marofa, tinha lá uma britadeira, a gente pegava nas pedras a meter lá para dentro da britadeira. Era trabalho duro, muito duro. Muito duro. Senhoras a trabalhar, fazer esse trabalho. E depois a britadeira fazia a brita, né? Que saía a pedra a partir da brita para espalhar na estrada. Depois nós andávamos na estrada também a espalhar. Umas gamelinhas, era dura a coisa. Eram as moças quase todas da freguesia dali, era. E depois andavam de outras freguesias também, Castelo Rodrigo, de outros lados. Eu ganhava 19 escudos por dia naquela altura. Ao dia. 19 escudos. Trabalho muito duro. Trabalho duro todo dia a trabalhar, naquele trabalho. Para a gente juntar dinheiro era preciso muitos dias. O meu pai era da Régua e veio para ali a calçar. O meu pai era calceteiro, fazia calçadas. Mas conheceu a linha, veio para ali fazer uma calçada e conheceu a minha mãe que casou, ficou lá. E lá morreram os 2. Ficaram sempre na aldeia. Olha, éramos 5, mas uma faleceu com cancro aos 39 anos. E somos 4. Estamos todos, como morreu essa, somos 4 vivos, graças a Deus. E como é que era o trabalho dele lá? Era já guarda fiscal. Ele lá já era guarda fiscal. Saiu da tropa, concorreu e era guarda fiscal. Lá era assim, tinham turnos como cá, trabalhavam ou de noite, ou de dia, ou de tarde, tinham aquelas horas de trabalho, né? Não tinham aquele trabalho certo como aqui. Aqui, por exemplo, se tivessem a fazer à noite, por exemplo, iam entrar às 8, chegariam de manhã, né?
ou de madrugada, pronto. E lá era precisamente a mesma coisa. Portugal, Eu quando vim aqui para a Figueira morei lá 6 anos, aqui numa casa da Guarda Fiscal. Depois é que comprei a minha, mas eu morei ali 6 anos. Mas aqui davam quando tinham, também não podia dar para todos, mas quando tinham davam. Mas lá não, acho que não, porque eu não, meu marido alugou, eu nunca soube que ninguém morasse. Ela fazia um trabalho no Porto, quando embarcavam os barcos, né? E fazia trabalho nos caminhos de ferro. Lá era a controlar precisamente os contrabandos e as mercadorias. Tinham que ver o que saía, o que entrava, segundo lhe ouvia falar, né? Mas era aí, era nos caminhos de ferro e no cais, lá no Porto. É assim, as pessoas diziam que antes de nós virmos que isto que era mais rigoroso, depois que nós viemos, passado aí um ano assim, ainda temos meses à espera que eu colocasse. Mas depois diziam que antes que nem podiam ir ninguém à Espanha, assim, mas eles depois nessa altura já teriam ordens, né? Houve um tempo que ainda eram obrigados a tirar as coisas às pessoas e assim, mas depois puseram, com certeza receberam ordens e as pessoas já iam mesmo, eu vivi ali 10 anos, as pessoas iam ali à bolsa e compravam as suas coisinhas, já não ligavam, mas já depois do 25 de Abril, não é? Mas antes eu não trabalhei cá, ele não trabalhou cá, não é? Portanto, segundo as pessoas diziam que não podiam ir lá. Lembro que contrabandistas iam buscar a pana, iam buscar coisas assim. Eu ainda fiz uma saia de pana, já tinha andado a aprender a costura, lembro muito bem disso. Eu vim para a costura com 15 anos. E ainda tem? Era com umas alças, umas fivelas de pana muito jeitosas. E eu lembro precisamente dos contrabandistas irem a Vilar da Amargo a vender. Portanto, que a minha mãe comprou este tecido, lembro perfeitamente. Acho que atravessavam ali numa ribeira, ou no rio, do Águeda. Atravessavam ali o Águeda e iam ali para aquelas freguesias ali e então passavam para cá as coisas. Com certeza traziam, isso não sei, não é? Mas com certeza traziam porque ofereciam. Tenho isto, tenho aquilo. E as pessoas se queriam compravam. Não quer dizer que às vezes, olha, se vais à Espanha traz isto ou aquilo, pois com certeza que seria assim, não é? Havia aquelas pessoas assim, por exemplo, que iam lá, portanto já estão habituados a ir, um pai de família. Sim, não era assim grupos, penso eu que não, porque, por exemplo, ia uma pessoa com contrametido sempre de escalhão, ia lá a vender, e iam de outros lados, não é? Não era assim grupos, não. Não era assim uma Não, acho que cada um ia, ou no dia que não se juntassem dois ou assim para não irem sozinhos, digo eu, não é? Mas assim grupos não me recordo de serem assim grupos. As mulheres naquele tempo não andavam sozinhas assim. Agora é que tudo em casa, exatamente, ou a tomar conta das crianças, ou a regar a horta, ou a tratar das coisas. Olha, o meu marido usavam assim uns cobertores, vá lá do tamanho dos cobertores, um impermeável, estendiam-no no chão e levavam isso dobradinho aqui no ombro. Era dura a vida naquele tempo, mesmo depois de virmos da África. Antes eu não sei como era, né? Já era duro. Aqueles anos era duro. E então punham aquilo, depois punham mais um cobertor ou dois aqui no ombro dobrados assim, e lá iam para o campo. Lá estendiam aquilo no chão para guardar, não é? O gado, porque depois era mais coisa, ligavam mais, era o gado. Porque as coisas miúdas, a pessoa ir a comprar qualquer coisa, isso pronto. Mas o gado continuaram muito tempo ainda a ligar, não queriam. Então punham aquilo depois às costas, estendiam lá no campo e lá se deitavam à espera. Passavam lá a noite toda, pronto. Lá se sentavam, aldeia conforme, não é? E lá passavam a noite. Pois, quer dizer, eles percorriam aqui a tudo, não é? Não era só num sítio que iam sempre, eles tinham que ir, tinham vários lados. Porque hoje lá marcariam, hoje para esta zona, outro dia para aquela, com certeza marcariam, não é? O cabo que estava no posto a comandar. Hoje para esta zona, amanhã para aquela, lá comandariam. Mas pronto, lá fazia o serviço dele. Lá o via sair com as mantinhas às costas e pronto, e lá regressava. Às vezes chegava a casa com os pés como ao gelo. Nem sei se era um bocado de pedra de gelo que estava ali, só que era eu que eu aquecia o saco, punha a água quente no saco. E depois lá, chega lá, o punha nos pés, aquece para aí os pés. Dois, nunca iam sozinhos, não, iam dois. Iam dois. E passavam a noite. Às vezes apanhavam gado. Às vezes apanhavam. Fugiam. Quando era assim, deixavam o gado e fugiam. As pessoas, não é? Poucos eram apanhados? Poucos, sim. Eu não sei se eles apanharam alguma vez algum, porque assim que sentiam, era de noite, não é? Escondiam-se bem.
Conheciam o território? Fugiam, pois conheciam. E então largavam o gado e eles já tinham que trazer o gado. Depois lá traziam o gado. O gado, uma vez nos foios, quando estivemos lá nos foios, ele e um colega apanharam um boi e uma vaca, um boi enorme. E então, quem teve que sustentar o boi e a vaca ainda fomos nós, comprar a comida. Estivemos à espera, já estava aqui em Figueira quando me deram o dinheiro desse mantimento que já viam. Realmente. Eu admirei-me disso, mas agora tivemos a sustentar o gado, porque enquanto levam e não levam, estiveram para lá um dia num palheiro, não sei. E pronto, mais tarde é que me deram o dinheiro. Depois lá os levaram, não sei o que eles fizeram nem o que não sei. Mas agora acho que ela era muito organizada. Então diga-me lá, tirando isso, olha, era muito organizada porque é assim, olha, a gente ia ao médico, né? Eu ia ao médico, se o recibo que me desse o médico, podia ir a um médico particular, eles tinham contratados, mas podia ir a um médico particular que não tivesse nenhum contratado daquela especialidade, nós íamos lá. E então, se metêssemos o recibo até ao dia 15, o dinheiro, quando recebessem no fim do mês, vinha logo o dinheiro dessa consulta. Aquilo a que tivesse direito, né? Porque não davam o total. Se fosse depois do dia 15, então se não vinha esse mês, vinha ao mês seguinte. Vinha o dinheirinho. O meu marido não foi janeiro porque teve um acidente. Antes da sim, passagem? Sim. E depois, antes da passagem teve um acidente, mesmo perto da passagem. Depois teve, pronto, depois já não quis ir para a GNR, nem quis nem podia porque ele ficou com doente. E lá fizeram conta aos anos e coisa. Eu podia ter ficado com uma pensão boa, que não fiquei. Porque perdoámos ao senhor do caminhão, eles iam no jipe, o meu ficou pior. Ele ia a trabalho? O meu ficou a trabalho, no jipe. O trabalho não seria muito, quer dizer que depois foi melhorando, com o passar do tempo foi o 25 de Abril e tal, não é? Foi melhorando um bocado, mas não sei se seria muita diferença. Era o mesmo tipo de atividade? Era a mesma coisa. Noites fora? Noites não, por exemplo, saísse um dia, por exemplo, eu estava a trabalhar de noite, né? Por exemplo, ia entrar às 8, durante a madrugada ou amanhã, chegava a casa, ao outro dia já não trabalhava à noite. Né? Porque ele não fazia trocavam os turnos, trocavam assim. Só ficava uma noite ou duas fora, que eu me lembro, em toda a minha vida, quando vinham às vezes caminhões com mercadoria, eles tinham que ir acompanhar os caminhões até às fábricas lá, né? Nessa altura. Os caminhões que entravam em Portugal. Sim, em Portugal. Ele ia acompanhar os caminhões, ele e os outros, né? Eu não sei se era um, se eram dois que iam, eu não sei. E depois, nessa altura, às vezes estava 2 dias, 3 por fora, conforme, né? Por exemplo, estavam aquela noite de serviço ao dia iam também, né? Mas a dia, pronto, né? Já não levavam as coisas com certeza, né? Às vezes, olha, nós andámos atrás deles, mas nos deixaram apanhar. Era o que ele dizia mais. Andámos atrás deles, mas nos deixaram apanhar, pronto. Não, meu marido era boa pessoa. Lembro-me de uma história, uma vez nos foios, tinha lá estado um pequeno capitão, ou não sei o quê, mas foi logo assim, foi uma do sítio onde estivemos mais perto da gente vir. E depois diz assim, ele disse assim, vocês não apresentam serviço nenhum, não há cá nada, deixam ir as pessoas, trazem tudo e não sei o quê, não vê cá nada, disse que refilou lá no posto. Então, estava ele e outro colega de serviço, mas eles tinham isto, quando estavam 2 de serviço, o mais velho é que mandava, é que decidia. E então foram para lá para a fronteira, lá nos foios, vinha uma senhora, trazia panelas de ferro, trazia umas coisas. E ele não gostava de tirar essas coisas já, não gostava mesmo. Mas ele que não mandava, quem mandava era o mais velho, né? O outro quis tirar, tirou as coisas à mulher. E o meu marido não, mas pronto, mas tinha, não é? O outro mandou, ele fez o trabalho dele. A partir daí, peço poucas coisas mais tiravam, depois lá tiveram ordens com certeza para não ligar a isso. Mas depois, nós morávamos ao pé de uma senhora que tinha comércio. Era só do lado lá da rua, nós alugámos uma casa que era assim o comércio em frente. Houve um dia, então, esse tal dia que eles tinham tirado as coisas, eu senti lá berrar muito uma senhora no comércio. Berram para ali tanto, mas nunca pensar que era comigo. Não sei o quê, depois, não sei o quê, lugares fiscais, não sei o quê, que andam só aqui, não sei o quê, assim. Eu disse assim, nós procurei a senhora do comércio. Eu disse, era por vocês, era dos que tiraram as coisas.
Ela foi foi para que eu visse para que eu visse. Mas isso fui eu que ouvi, não foi a história que o meu marido contou. Depois já que disse, pois olha, então o colega quer tirar, tiramos. Então, o sargento que não fazemos nada, o tenente está lá que se não fazemos nada, olha, tira, queres tirar, tiramos. Mas olha, eu é que eu vi, estava para borrada para ali, depois percebi que era por nossa conta, fui-me certificar, era mesmo. E pronto, mas claro, a senhora doía, não é? Tinha pago as coisas, compreendes? Mas eu também não tinha culpa. Pois não. Mas foi eu para passar o recado, ela foi mulher para desabafar, pronto, desabafou. Arrematavam. Isso ainda antes de eu casar, ainda era eu moça, eu vinha à Figueira, ali onde era o Ribacoa. Eu vi lá muitas vezes arrematar chinelos, coisas assim, ainda uma vez. Que eram apanhadas nessas... Apanhavam, assim, e depois arrematavam. Eu vi ali. As pessoas... Era mais barato? Sim, era, com certeza. Eles arrematavam assim ali. E os guardas fiscais chegavam a ficar com alguma coisa ou não? Não. Nada, nem nada. Não. Deixavam não. Tudo tinha que ser tudo escrito. Estava tudo registado? Tudo registado, não. É assim, a juventude, quanto ao trabalho, não deixou saudades, não é? A maneira de ser. Mas deixou saudades, é porque era não só a juventude, porque a gente vai ficando velha, não é? Toda a gente tem saudades do tempo da juventude, não é? Sim. Mas também era diferente agora.